Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo a este canal. Hoje eu vou falar sobre os 25 hábitos das pessoas mentalmente fortes. Pare tudo que você estiver fazendo agora, porque o que vou te contar neste vídeo não é motivação barata. É sobre mentalidade, é sobre escolhas visíveis, é sobre aquilo que pessoas mentalmente fortes fazem todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. E talvez o mais importante, é sobre o que elas não fazem. Se você sente que pensa demais, se cobra demais, se sente cansado emocionalmente ou tem a sensação de que poderia estar mais longe na vida, então fique comigo até o final desse vídeo. Esse vídeo pode mudar a forma como você vive seus dias. Quando a maioria das pessoas pensa em alguém mentalmente forte, imagina alguém que nunca chora, nunca erra, nunca cai, mas isso não é força mental, isso é repressão. Pessoas mentalmente fortes sentem tudo. A diferença é que elas não são dominadas pelo que sentem. Força mental não é a ausência de dor, é a capacidade de continuar, mesmo com dor. É saber dizer: isso está difícil, mas não vai me destruir. Preste atenção que agora vamos começar a descobrir quais são esses 25 hábitos das pessoas mentalmente fortes. O hábito 1. Elas controlam o foco, não o mundo. Pessoas mentalmente fracas tentam controlar tudo. Pessoas, situações, resultados. Pessoas mentalmente fortes fazem algo diferente. Elas controlam o foco. Elas entendem uma verdade simples, mas poderosa. Eu não controlo o que acontece comigo, mas controlo como respondo. Todos os dias, conscientemente ou não, elas se perguntam: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, elas soltam. Não reclamam por horas, não alimentam pensamentos inúteis, não revivem a mesma cena mentalmente 100 vezes. Elas redirecionam a energia. E como você deve aplicar na sua vida esse hábito 1? Da próxima vez que algo te irritar, pergunte: isso depende de mim? Se não depender, respire, solte, siga. Isso é uma força mental em ação. Hábito 2. Elas não se fazem de vítimas. Pessoas mentalmente fortes não negam o sofrimento, mas também não constroem identidade em cima dele. Elas não vivem dizendo: isso só acontece comigo, minha vida é mais difícil, eu sempre me dou mal, porque sabem que esse discurso cria prisão. Elas trocam a pergunta: por que isso aconteceu comigo? Por o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta muda tudo. Hábito 3. Elas cuidam do diálogo interno. As pessoas com quem você mais conversa é você. Pessoas mentalmente fortes vigiam os próprios pensamentos. Elas não aceitam qualquer ideia que surge na mente como verdade absoluta. Quando um pensamento aparece dizendo: você não é capaz, elas respondem: isso é um pensamento, não um fato. Isso é o treino mental. Hábito 4. Elas fazem o difícil todos os dias. Pessoas mentalmente fortes entendem algo que a maioria evita. O crescimento mora no desconforto. Elas fazem o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo cansadas, não esperam motivação, criam disciplina. A disciplina é liberdade. Hábito 5. Elas não desistem de si mesmas. Pessoas mentalmente fortes podem desistir de planos, mudar caminhos, recomeçar do zero, mas elas nunca desistem de si. Elas caem, mas não se abandonam no chão. Todos os dias, mesmo que silenciosamente, elas dizem: eu continuo. Hábito 6. Elas sentem, mas não são controladas pelas emoções. Pessoas mentalmente fortes não reprimem emoções. Elas choram, sentem raiva, sentem medo, sentem tristeza. A diferença é simples. Elas não tomam decisões permanentes baseadas em emoções temporárias. Elas entendem algo que muda tudo. Emoção é informação, não é comando. Quando a raiva surge, elas se explodem. Elas não explodem. Quando a tristeza chega, elas não se afundam. Quando o medo aparece, elas não fogem automaticamente. Elas observam e perguntam: o que essa emoção está tentando me mostrar? Como aplicar na prática? Da próxima vez que
que uma emoção intensa aparecer, não reaja imediatamente. Faça 3 coisas: respire, dê nome à emoção e espere. Só isso já te coloca à frente da maioria das pessoas. Hábito 7. Elas criam disciplina, não depende de motivação. Pessoas mentalmente fracas dizem: quando eu tiver motivação eu começo. Pessoas mentalmente fortes dizem: eu começo, a motivação vem depois. Elas sabem que motivação é instável, disciplina é confiável. Todos os dias, mesmo sem vontade, elas cumprem pequenos compromissos, mantêm uma rotina mínima, fazem o básico bem feito. Elas não precisam de grandes atos heróicos. Elas confiam no poder da consistência invisível. Verdade dura, mas necessária. Ninguém se torna mentalmente forte fazendo apenas o que é confortável. Força mental é construída. No dia que você não queria, na hora que ninguém vê e na decisão silenciosa de continuar. Hábito 8. Elas sabem dizer não sem culpa. Pessoas mentalmente fortes entendem limites. Elas sabem que dizer sim para tudo é dizer não para si mesmas. Elas não se explicam excessivamente, não se justificam o tempo todo, não vivem tentando agradar. Elas respeitam o próprio tempo, a própria energia, a própria saúde mental e sabem que nem todo mundo vai gostar disso. E está tudo bem. A palavra-chave ou a frase-chave que elas usam: isso não é para mim agora. Simples, firme e saudável. Hábito 9. Elas param de se comparar com os outros. A comparação é um dos maiores ladrões de paz. Pessoas mentalmente fortes sabem, elas não estão. Pessoas mentalmente fortes sabem, elas estão vendo apenas o palco dos outros, enquanto vivem os bastidores delas mesmas. Elas entendem que cada pessoa tem um tempo, uma história e um processo. Comparar capítulos diferentes destrói a autoestima. Então, elas mudam o foco. Por que ele chegou lá e eu não? O que eu posso fazer melhor hoje? Hábito 10. Elas fazem as pazes com o passado. Pessoas mentalmente fortes não vivem presas ao passado. Elas não negam o que aconteceu, mas também não vivem revivendo. Elas entendem algo especial. O passado não pode ser mudado, mas o significado pode. Elas param de se punir por decisões antigas, param de carregar culpa eterna, param de se definir por erros. Elas dizem: aquilo foi uma fase, não uma sentença. Se você está preso ou preso ao passado, escute isso com atenção. Você não é a mesma pessoa que errou. Você não pensa igual. Você não sente igual. Então, por que continua se julgando como se fosse? Crescer também é se perdoar. Hábito 11. Elas escolhem bem o que consomem. Pessoas mentalmente fortes são cuidadosas com o que entra na mente. Elas observam o que assistem, o que escutam, o que leem, com quem vivem. Porque sabem, a mente absorve mais do que você imagina. Elas não vivem cercadas de negatividade, drama e caos. Depois se perguntam por que estão cansadas emocionalmente. Elas protegem a própria energia. Hábito 12. Elas se responsabilizam pela própria vida. Pessoas mentalmente fortes param de esperar que alguém as salve. Elas entendem, a vida não pode ser justa. Pessoas mentalmente fortes param de esperar que alguém as salve. Elas entendem, a vida pode não ser justa, mas é minha. Elas assumem responsabilidade pelas escolhas, pelas reações, pelos próprios passos. Isso não é peso, isso é poder. Porque quando você assume a responsabilidade, você recupera o controle. Agora, pare por um instante. Qual desses hábitos você tem evitado? Não por incapacidade, mas por medo do desconforto? Lembre-se, tudo que você evita hoje cobra um preço amanhã. Hábito 13. Elas constroem uma rotina mental diária. Pessoas mentalmente fortes não deixam a mente acordar no automático. Elas sabem que o jeito que você começa o dia define o tom do dia inteiro. Elas não entregam a mente imediatamente ao celular, as notícias, as cobranças do mundo. Antes de reagir ao mundo, elas se organizam por dentro. Mesmo que seja por poucos minutos, todos os dias elas respiram conscientemente, alinham pensamentos, lembram o que são, lembram o que importa.
Não é sobre ter a manhã perfeita, é sobre ter uma mente presente. Faça uma rotina simples e poderosa. Pessoas mentalmente fortes costumam se perguntar logo cedo: o que depende de mim hoje? Qual atitude me aproxima da pessoa que eu quero ser? Essas duas perguntas mudam decisões pequenas que mudam o dia inteiro. Hábito 14. Elas valorizam o silêncio. O mundo faz barulho o tempo todo. Opiniões, comparações, pressões e expectativas. Pessoas mentalmente fortes criam momentos de silêncio. Silêncio não é vazio. Silêncio é clareza. É no silêncio que elas se escutam, processam emoções, organizam pensamentos, tomam decisões melhores. Elas não fogem do silêncio. Por quê? Não fogem de si mesmas. Uma verdade profunda: se você evita o silêncio, talvez esteja evitando ouvir algo importante dentro de você. Pessoas mentalmente fortes escutam. Hábito 15. Elas constroem a identidade antes dos resultados. Pessoas mentalmente fracas dizem: quando eu conseguir, eu vou me sentir confiante. Pessoas mentalmente fortes dizem: eu ajo como alguém confiante. E os resultados vêm depois. Elas entendem. Identidade vem antes do resultado. Elas não perguntam: o que eu quero alcançar? Elas perguntam: quem eu preciso me tornar? Essa pergunta muda tudo. Exemplo simples: uma pessoa mentalmente forte não diz: eu tento ser disciplinado. Ela diz: eu sou disciplinado. A identidade guia o comportamento. Hábito 16. Elas não precisam de aplausos para continuar. Pessoas mentalmente fortes aprendem algo raro: fazer o certo, mesmo quando ninguém vê. Elas não vivem de validação externa, não precisam ser elogiadas o tempo todo, não param quando não são reconhecidas, porque a motivação delas é interna. Elas sabem quem são, sabem por que começam e continuam, mesmo em silêncio. Eu sei o valor do que estou construindo, mesmo que ninguém perceba isso. Hábito 17. Elas desenvolvem uma espiritualidade prática. Pessoas mentalmente fortes têm algo em comum. Elas entendem que não controlam tudo. Isso são não as fraquezas. Isso não as enfraquece. Isso as fortalece. Espiritualidade aqui não é religião específica. É conexão com algo maior. Propósito, sentido, valores, fé no processo. Elas sabem, nem tudo depende de mim. E eu faço a minha parte. Isso traz humildade, isso traz paz, isso traz força interior. Hábito 18. Elas transformam dor em direção. Pessoas mentalmente fortes não desperdiçam dor. Elas perguntam: como isso pode me fortalecer? O que isso está me ensinando? Elas transformam sofrimento em aprendizado, fracasso em ajuste, queda em impulso. A dor deixa de ser prisão e vira direção. Se você passou por algo difícil, escute com atenção. Isso não foi em vão. Isso não foi inútil. Isso não define o seu fim. Pode definir sua força. Hábito 19. Elas treinam a mente para o longo prazo. Pessoas mentalmente fortes não vivem só de urgência. Elas pensam no longo prazo. Quem querem ser, como querem viver, que tipo de pessoa estão se tornando. Elas sabem que decisões pequenas repetidas constroem destinos grandes. Por isso eu pergunto: isso que estou fazendo hoje me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Essa pergunta filtra escolhas. Agora, seja honesto consigo mesmo. Você está vivendo no automático ou está vivendo de forma consciente? Pessoas mentalmente fortes não são perfeitas, elas apenas acordam para si mesmas. E você, acabou de fazer isso agora? Hábito 20. Elas vivem com propósito, não apenas com pressa. Pessoas mentalmente fracas vivem correndo. Correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da aprovação, correndo atrás de status. Pessoas mentalmente fortes vivem com direção. Elas não perguntam apenas: o que eu quero agora? Elas perguntam: por que isso importa? Isso está alinhado com quem eu sou. Propósito não é algo grandioso o tempo todo. Às vezes é simplesmente viver com integridade, fazer o certo quando é difícil e não se abandonar. Pessoas mentalmente fortes sabem: uma vida com sentido sustenta até nos dias sem motivação. Hábito 21. Elas aceitam que a vida é difícil e continuam. Pessoas mentalmente fortes não romantizam a vida. Elas não vivem dizendo: tudo vai dar certo o tempo todo. Elas dizem: a vida vai ser difícil às vezes, e eu sou forte o suficiente para atravessar.
Essa aceitação traz paz, porque quando você aceita que desafios fazem parte, você prepara de se revoltar com cada obstáculo. Você se adapta, você aprende e você segue. Isso é difícil, mas não é impossível. Pessoas mentalmente fortes repetem isso mais vezes do que você imagina. Hábito 22. Elas desenvolvem resiliência emocional real. Resiliência não é endurecer. Resiliência é flexibilidade emocional. Pessoas mentalmente fortes se machucam, se frustram, se decepcionam, mas não ficam presas nisso. Elas dobram, mas não quebram. Elas aprendem a sentir sem afogar, cair sem perder e começar sem odiar. Isso é maturidade emocional. Hábito 23. Elas não se definem pelo pior momento da vida. Pessoas mentalmente fortes sabem que um momento difícil não define uma vida inteira. Ela não se apresenta ao mundo dizendo: eu sou o meu trauma, eu sou o meu erro, eu sou o que fizeram comigo. Elas dizem: isso aconteceu comigo, mas isso não é tudo que eu sou. Essa distinção salva vidas. Se você precisa ouvir isso, você não é o seu pior dia, você não é a sua maior queda, você não é o seu erro mais doloroso. Você é o que você escolhe fazer depois disso. Hábito 24. Elas pensam em legado, não apenas em resultados. Pessoas mentalmente fortes pensam além do agora. Elas se perguntam: que tipo de pessoa estou me tornando? Como minha presença afeta os outros? O que fica quando eu saio? Legado não é fama, é impacto. É como você trata as pessoas. É como você reage sob pressão. É como permanece fiel aos seus valores. Pessoas mentalmente fortes vivem de forma que, mesmo no silêncio, algo bom permanece. Hábito 25. Elas recolhem, ou melhor, elas escolhem a si mesmas todos os dias. Todos os dias, pessoas mentalmente fortes fazem uma escolha silenciosa. Não se abandonar, mesmo cansadas, mesmo confusas, mesmo com medo. Elas escolhem continuar, se respeitar, se fortalecer. Não porque é fácil, mas porque é necessário. O que realmente define a força mental? A força mental não é dureza, é consciência. Não é ausência de dor, é capacidade de atravessar. Não é perfeição, é constância. Pessoas mentalmente fortes não são especiais, elas apenas decidiram assumir a própria vida. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Alguma parte de você sabia que precisava ouvir isso. Talvez hoje seja o dia em que você pare de se tratar como alguém fraco e comece a se enxergar como alguém em construção. Porque é isso que você é, em construção, em crescimento, em fortalecimento. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem e escreva nos comentários: eu escolho ser mentalmente forte todos os dias. Nós seguimos juntos. A vida não fica mais fácil, mas você fica mais forte. E isso muda tudo. Espero que esse vídeo tenha feito você refletir e transformar a sua vida a partir de hoje. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.